Olá, meus preciosos irmãos, meus amigos, amados ouvintes. Aqui estamos pela maravilhosa graça do Senhor para mais um programa Semente de Vida. Eu estou com a escritura aberta em Apocalipse, no capítulo 10, no versículo 7, que diz assim: Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Que preciosidade! Esta preciosa palavra que tem se cumprido nesta hora em que nós estamos vivendo. Deus nos tem dado um profeta, Malaquias 4, eis que vos envio o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. O próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui entre nós, falou da vinda deste Elias, que viria precursar a sua segunda vinda. E ele disse em Mateus 17:11, que Elias viria primeiro e restauraria todas as coisas. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Foram estas as palavras que saíram dos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos vivendo uma hora muito preciosa, como eu, em diversas programações, tenho me expressado a vocês. E temos podido ver que tudo aquilo que os profetas predisseram estão verdadeiramente se materializando neste tempo no qual nós estamos vivendo. Diz o mensageiro na mensagem às 10 virgens e os 144 mil judeus, ele diz que isso deveria trazer um temor, isso deveria trazer um arrepio, por saber que nós estamos vivendo no tempo do fim. Verdadeiramente estamos no fim. Diz o mensageiro que não resta mais nada. Todas as coisas estão acontecendo exatamente como ele disse que aconteceriam. Isto, na verdade, deveria nos encorajar a fazermos um inventário. É hora de darmos uma parada para fazermos uma averiguação. Eu penso que é tempo de verdadeiramente adereçarmos as nossas lâmpadas, pois o noivo está voltando e a qualquer momento ele estará em cena para levar a sua noiva à glória com ele. E o próprio Senhor Jesus nos disse que quando nós víssemos todas estas coisas que haviam sido profetizadas se cumprindo, nós deveríamos levantar as nossas cabeças, porque verdadeiramente a nossa redenção está próxima.
O que adianta ganharmos o mundo inteiro, sendo que podemos perdê-lo a qualquer momento e, de qualquer forma, vamos perdê-lo? Só existe uma coisa que verdadeiramente tem valor. E nós sabemos que é Jesus. Jesus é a maior riqueza, foi o maior presente que Deus nos deu. Jesus é o dom mais precioso que Deus dispensou para nós. E nós sabemos que sem Ele nós estamos perdidos. Lembrando que o próprio Senhor Jesus nos disse que sem Ele nós nada podemos fazer. Necessitamos do Senhor, queridos, amados, preciosos, amigos, ouvintes. Necessitamos do Senhor. E com toda certeza, sem Ele, vamos perecer. Vamos perecer. Nós encontramos que o Senhor levou Moisés para o deserto e ele escreveu o Antigo Testamento, a base de todo o Antigo Testamento. Depois nós temos Salmos, nós temos ali Provérbios, nós temos as Crônicas dos Reis, mas a base é o Pentateuco. São estes 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada que verdadeiramente é a essência do Antigo Testamento. E nós sabemos que o Antigo é apenas uma sombra do Novo Testamento. Então nós vamos encontrar que Deus levou o seu profeta para o deserto e ali então ele escreveu o Antigo Testamento. No Novo Testamento não foi diferente. Deus tomou o apóstolo Paulo e o levou para o deserto da Arábia e lá esteve durante 3 anos e meio e, sem sombra de dúvida, ele foi o instrumento, foi o escriba que Deus usou para escrever o Novo Testamento. Nós encontramos Mateus, nós encontramos Marcos, nós encontramos Lucas, nós encontramos João. Nós encontramos outros, mas a essência do Novo Testamento, sem sombra de dúvida, Paulo foi este instrumento que Deus usou. Mas eu quero chamar a atenção dos nossos preciosos irmãos, amigos e ouvintes, é porque o Senhor tomou Moisés e o levou para o deserto. E no Novo Testamento o Senhor tomou Paulo e o levou para o deserto da Arábia e ali ele esteve durante 3 anos e meio para escrever um Novo Testamento. Escreveu Romanos, escreveu Hebreus, que nada mais é do que uma obra-prima, separando a lei da graça. E ali, então, nós temos algo que é preciosíssimo, muito rico, porque toda esta Bíblia, como diz o mensageiro desta era, é Jesus. Se você não vê Jesus no primeiro versículo lá em Gênesis, e não vê Jesus aqui também, no último versículo de Apocalipse,
Então, volte para trás porque você tem passado por cima dele. Porque esta Bíblia é Jesus. E nós sabemos que Jesus é o próprio Deus, como diz São João. Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus não é uma segunda pessoa da Trindade, um Deus Filho. Isto é uma doutrina que foi introduzida no Concílio de Nicéia no ano 325. Se você olhar a história, você vai ver que nunca houve esta história de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É um único Deus, com 3 manifestações, 3 atributos maiores. E é exatamente isso que o 7º anjo de Apocalipse 10:7 veio fazer. Revelar todos os mistérios que estiveram escondidos em Deus desde antes da fundação do mundo. Então nós vamos encontrar nesta mesma linha que Deus tomou Moisés e ele escreveu o Antigo Testamento. Deus tomou Paulo, levou para o deserto e ele escreveu o Novo Testamento. E Deus, nesta hora em que nós estamos vivendo, levou o seu profeta para o deserto, para revelar todos os seus mistérios que estiveram ocultos em Deus desde antes da fundação do mundo. Isto é muito tremendo, verdadeiramente, queridos, amados. Deus não muda a sua forma, Deus não muda a sua maneira de agir. E quando Deus o levou ali para o deserto, ele também não compreendeu o que estava acontecendo, porque a princípio nós não entendemos. E às vezes lá na frente Deus nos permite compreender algumas coisas. Ele não entendia por que é que ele estava ali, sendo que ele tinha uma casa mobiliada lá em Jeffersonville, Indiana. Estava muito bem. Mas Deus o levou ali para Tucson, levou para o deserto. E ali ele estava pagando um aluguel. A vida não era fácil ali onde ele estava, mas Deus tinha um plano. Porque Deus iria revelar todos estes mistérios que estiveram ocultos em Deus. Os 7 selos seriam abertos. E tantos mistérios que foram revelados através do 7º anjo de Apocalipse 10:7, a semente da serpente, a deidade de Cristo, né? A segurança do verdadeiro crente, do verdadeiro filho. Enfim, tantas outras coisas que Deus veio para trazer à tona nesta hora e nesse tempo no qual nós estamos vivendo. Mas o certo é que as pessoas não se deram conta disso. Talvez muitos de nós que estamos aí na mensagem do 7º anjo de Apocalipse 10:7, há tanto tempo, ainda não nos demos conta do que é isto verdadeiramente. Infelizmente, muitas questões têm surgido, muito isto, muito aquilo, e isto por não darem atenção, não darem ouvidos à mensagem, às recomendações do mensageiro, né? Como que nós verdadeiramente deveríamos nos comportarmos nesta hora em que nós estamos vivendo. Muito pelo contrário, nós temos visto que tem havido um afrouxamento, né? Já em 1965, pouco antes do mensageiro ser levado à glória para estar com o Senhor,
Olha o que é que ele disse assim. Ele diz assim: começo a sentir que nós estamos todos nos acomodando. Estamos nos distanciando do Espírito. Tornou-se uma coisa muito natural para nós. Será que nós não temos visto exatamente isto nesta hora em que nós estamos vivendo? E isto depois de um curto período de tempo apenas. Nós fomos nos desgarrando, fomos nos distanciando, nos acomodamos, a mensagem se tornou uma coisa comum, uma coisa natural para nós. Mas, queridos, amados irmãos, é exatamente isto que o inimigo quer, que nós tiremos a nossa atenção do alvo principal. Este é o trabalho que ele tem. O inimigo está empenhado nisto, de nos afastar. Ele quer colocar esta mensagem em descrédito, mas nós sabemos que esta mensagem não é o William Branham. Esta mensagem é o próprio Senhor Jesus se revelando e se desvelando para a sua igreja, para os seus filhos, para a sua noiva. Mas nós encontramos nesta hora final muitos deixando o caminho, saindo fora da fila, se distraindo com isto, com aquilo outro. E o certo é, diz o mensageiro, que nós deveríamos estarmos adorando o Senhor em espírito. Esta mensagem deveria ser uma chama viva nos nossos corações. Porque se isto não acontecer, como é que nós vamos apresentar a mensagem para outros? A coisa primeiro precisa acontecer conosco. Porque como que você pode convencer alguém se nem mesmo você está convencido daquilo que você realmente tem crido? Que Deus nos ajude nesta hora. Que esse precioso Espírito Santo tenha liberdade para nos falar, para nos redarguir, para nos corrigir, para nos açoitar e nos levar à posição de verdadeiros filhos e filhas do Senhor nesta hora. Estamos começando uma nova etapa. E o que é que vamos fazer? Estamos sentindo que a coisa está escapando. Não é hora de clamarmos, de buscarmos a face do Senhor. Eu penso que o tempo tem chegado, diz o mensageiro. Ele diz: a mensagem é honrável. Viva o tipo correto de vida. Nunca deixe nenhuma sujeira vir sobre ti. Estamos vivendo numa hora tardia. Estamos numa hora tardia. Vamos viver a mensagem de uma forma limpa. Porque um dia nós vamos ter que virmos à presença de Deus. Temos que prestar conta para o Senhor.
Não podemos nos esquecer que um dia vai haver um acerto de conta. Um dia nós teremos que prestar conta do que fizemos com a mensagem, do que fizemos com Jesus que nos foi confiado. Queridos, eu quero repetir o que o mensageiro desta era nos diz aqui dentro dessa mensagem, as 10 virgens e os 144 mil judeus. Nunca permita que algo venha para colocar amargura na sua alma. Não importa o que alguém tenha feito, o mal que ele tenha te causado. Nunca permita. Não deixe nenhuma raiz de amargura ancorar-se em sua alma, porque isto vai afastar o Espírito Santo de você. Retire toda e qualquer raiz de amargura de você. Não importa o que hajam feito, permita Deus estar ali. É Ele quem vai manter o mal longe de nós. Que o Senhor abençoe o seu coração, abençoe a sua vida. Que o Senhor derrame a sua paz, derrame a sua alegria. Que o Senhor venha renovar os nossos corações. Que Ele venha avivar as nossas almas. Que em momento algum da caminhada venhamos perder o entusiasmo. Não existe nada melhor, não existe nada mais precioso do que Jesus. Deus vos abençoe em sua maravilhosa graça.